Olá, em edição extraordinária, Fernando Brito, do Tijolaço, vai comentar com você o que está se passando nesse imbróglio, dessa torta de lama que se faz entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Quem será que está mentindo? Jair Bolsonaro, quando diz que Moro o chantageou com uma indicação para o Supremo Tribunal Federal em troca da demissão do superintendente da PF. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim: você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Ou Sérgio Moro, quando diz que Jair Bolsonaro exigiu a troca do superintendente da Polícia Federal por discordar das orientações que ele vinha seguindo nas investigações realizadas pelas forças policiais. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Provavelmente, nesse caso, os dois estão dizendo a verdade. Tanto Sérgio Moro, quando diz que Bolsonaro, pelas suas tendências autoritárias, quer invadir as atribuições da polícia, quanto Jair Bolsonaro, quando diz que Sérgio Moro, pelas suas ambições, pela sua sede de poder, diz que estaria disposto a negociar a autonomia da Polícia Federal por sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. O drama do Brasil está sendo governado, seja na Presidência da República, seja no Ministério da Justiça, por gente com essa mesquinharia. Bolsonaro e Moro se igualam na lama das vantagens que podem obter para si. Ele, presidente, conseguindo acobertar as irregularidades da sua família e as dele próprio no exercício do poder. Moro, por sua vez, obtendo com a chantagem do que representa seu nome em termos de marketing para esconder as suas ambições de poder. Todos eles são frutos de um mesmo processo. E aí, entre o ovo e a galinha, é preciso reconhecer que Sérgio Moro veio antes de Jair Bolsonaro. Moro é uma espécie de ventre do qual se pariu o Bolsonaro. Bolsonaro é, de alguma forma, filho de Moro. Mas, como nas tragédias gregas, é um filho que se volta contra o pai. Agora, ele tenta parecer de novo o herói que deixou de ser quando assumiu o Ministério da Justiça. Ele quer ser o herói do impeachment de Bolsonaro. Vai ser difícil. Vai ser difícil porque a credibilidade de Moro decaiu vertiginosamente desde que se mostrou que tipo de juiz ele era. Moro chocou o Bolsonaro. Trouxe o Bolsonaro, que era antes uma maluquice, um exotismo, uma coisa impensável para o Brasil, trouxe-o à condição de candidato favorito. Eliminou Lula da disputa, tornou o caminho de Bolsonaro factível para a vitória. Então, paciência. O que Moro sofre hoje é o fruto daquele próprio processo que ele construiu. O que vai acontecer de agora em diante? Bom, a temperatura política vai subir. Moro não tem condições de se afirmar mais como o santo que ele era, mas ainda tem condições de dar elementos para que os processos judiciais contra Jair Bolsonaro caminhem. E isso vai ser inevitável. Bolsonaro não tem apoio no judiciário, nem no legislativo, para enfrentar esse processo, como Michel Temer teve condições de enfrentar o Joesley de Batista. Bolsonaro está isolado, mas quanto mais isolado, mais perigoso. O esquema militar que o apoia tem dois vértices, de tal maneira que torna isso uma disputa entre eles e eles mesmos. Se Bolsonaro cair, assume Mourão, em tese,
um representante do estamento militar. Se Bolsonaro ficar, o governo vai ser assumido cada vez mais pelas forças militares que o integram. A prova disso é o general Braga Neto, como nós dissemos no vídeo anterior, tomando o controle da área econômica. Então, o que está colocado para nós é um dilema entre dominados por um estamento militar sem base social e o de sermos dominados por um estamento militar sem base social. É inevitável que o país mergulhe num clima de autoritarismo. Se nós vamos sair dele mais cedo ou mais tarde, é outra pergunta. Mas agora, nesse momento, o que nós temos diante de nós é um novo vírus, o general vírus, o vírus general, que não tem complexidade para absorver a ideia de que esse país não pode mais ser objeto da infecção por uma categoria profissional que se acha invulnerável. Generais são ótimos, são bons para defender um país, mas quando eles querem atacar seu próprio país, assumindo o controle da vida nacional, eles podem ser mais fatais, infelizmente, do que essa pandemia que vem tomando conta de nós. Os brasileiros que morrerão por conta do atraso do nosso país, por conta da perda do nosso desenvolvimento, por causa da crise econômica, serão, infelizmente, em muito maior número do que aqueles que estão morrendo por uma pandemia, que, infelizmente, fica em segundo plano diante da contaminação que toma conta da política brasileira.